Bom dia. Em conformidade com a LGPD, informamos a todos que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPROG. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um evento do Grupo de Gestão Empresarial. Hoje com o tema Inovação e Gestão de Alta Performance, com o nosso super consultor e meu vizinho, Marcos Vasques. Este é mais um evento realizado pelo CEPROG. Nós somos um grupo de empresários e empresárias que dedicam seu tempo de forma voluntária a ações voltadas ao fomento dos negócios digitais em nosso estado. Antes de apresentarmos o nosso palestrante, gostaríamos de compartilhar com vocês o belíssimo trabalho desenvolvido pela Fundação Tênis, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que desenvolve um programa social e educativo por meio do esporte, com proposta pedagógica baseada na educação olímpica, e hoje, esse ano, completa 21 anos, no dia 11 de maio. A Luciele vai passar aí o vídeo. Lu, por favor. Há 20 anos, a Fundação Tênis utiliza o ensino do tênis como ferramenta para fazer a passagem dos valores de amizade, respeito e excelência para crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 16 anos. A partir dos 16 anos, encaminhamos esses jovens para cursos profissionalizantes para poderem ingressar no mercado de trabalho de uma forma mais capacitada. No final do ano passado, iniciamos o curso de Jovem Aprendiz na área de tecnologia, com cursos de ciência de dados e desenvolvimento ágil de software, para que elas possam entrar no mercado de trabalho do futuro. E para finalizar, gostaria de agradecer à diretoria da CEPROG pelo apoio que vem dando na divulgação do nosso trabalho. Muito bem. Vamos lá, uma apresentação. O Marcos, ele é especialista em gestão por resultados, com 20 anos de atuação na indústria automotiva, química e de telecomunicações. Administrador, ex-atleta de alta performance, um cara que fica feliz porque ganhou uma prancha de surf nova. E tenho que ressaltar que ele começou a surfar com 32 anos. E quem acompanha ele no Instagram sabe que ele manda muito bem. Ele é filho da dona Edith, casado com a Cristine, pai da Júlia, e nos últimos anos desafiando continuamente modelar os melhores sistemas de gestão por OKRs em corporações estabelecidas e nas que vivem em ambientes de startups. O Marcos foi um dos nossos consultores no planejamento estratégico do CEPROG no início desse ano. Marcos, agora é contigo. Tudo bem? Bem-vindo, Marcos. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Pessoal, perguntas no Q&A, tá? Daí o Marcos vai responder aí no final da apresentação. Obrigado, Marcos. Prazer enorme estar com vocês, compartilhando com vocês e executando o meu propósito de vida, que é compartilhar conhecimento e transformar pessoas. Claro que quando a gente fala em transformar pessoas, a gente pode pensar de forma coletiva também. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. A gente tem um tempo aí legal para a gente conversar e eu espero que realmente vale a pena isso. Eu vou começar falando um pouquinho sobre isso. Como a nossa ideia aqui é discutir um pouquinho, trocar ideias sobre inovação, gestão de alta performance, e o negócio de vocês está extremamente envolvido na questão de inovação, e eu quero trazer esses dois pilares do desafio que é a gente falar de gestão de alta performance em meio a essa inovação toda, né? Eu já fui apresentado, né? Então, assim, eu não comecei ontem a surfar as ondas da gestão, eu já surfo gestão há muitos anos. Como bem falou o Marcos, minha formação é na indústria, o que me trouxe, o que me fez aplicar modelos clássicos de gestão por mais de 20 anos. Cabe salientar que eu sempre me envolvi e me agarrei no processo de entendimento da gestão ou da prática da gestão e me desafiei muito nessa minha trajetória profissional a sair de área de compras para a área de engenharia, da área de engenharia para a área comercial, porque eu acreditava fielmente que a gestão permite que a gente evolua, performe, mesmo não sendo um profundo conhecedor da temática em si, desde que a gente tenha uma equipe, um grupo de pessoas que os conheça, né? E daquela célebre frase
que um gestor meu há muitos anos atrás disse que o bom gestor se cerca de pessoas melhores do que ele. E eu pratiquei isso visceralmente nas empresas, me desafiando a mudar uma série de coisas. Bom, também o Marcos comentou ali que eu fui quando jovem atleta. Acho que todos aí, não sei, a maioria conhece, por ser o Rio Grande do Sul, a Sojipa, né? E eu vivenciei aí muito parte da minha adolescência e início de vida adulta praticando um esporte na Sojipa, e eu quero falar um pouquinho dele para vocês, porque eu quero convidá-los nesses 45 minutos, 50 minutos que a gente vai falar e mais o nosso tempo de perguntas, para que vocês realmente se abram para pensar um pouquinho sobre gestão, para pensar um pouquinho sobre o quanto nós, seres humanos, somos capazes de ser protagonistas das nossas vidas. E eu vou usar um pouco do meu exemplo. Vocês estão vendo aqui a barba branca, eu não nasci ontem, eu tenho 56 anos de idade, e por um período da minha vida, eu pratiquei esse esporte que é conhecido, acho que aqui no Sul a gente pode falar, quando eu estou fora do Rio Grande do Sul, é mais difícil as pessoas entenderem, mas ele chama-se punhobol. E vocês estão vendo aqui, não sei se vocês veem meu cursor, na foto de cima, tem 3 seleções aí. À direita do vídeo de vocês é a seleção brasileira, é fácil de me ver, que sou o mais moreninho da turma ali. Em cima, no primeiro pódio ali, são os alemães e embaixo os austríacos. Esse esporte, que a Sojipa bem cultua por ser um clube alemão, eu vivenciei ele fortemente dos 17 anos até os 30 anos, quase 31 anos. Foi interessante, porque ele me mostrou o mundo, a gente conheceu o mundo, e eu quero trazer, a minha ideia aqui com o esporte é trazer um link entre resultado para o esporte e resultado para as empresas, ou mais, para nós mesmos. Resultado, essa palavra que muitas vezes assusta ou que gera dependência de obrigação ou vinculada com meta ou com necessidade de atender, ou seja, uma coisa que remunera, não remunera, e eu queria desmistificar um pouquinho, se é possível, esse resultado, me utilizando como exemplo. Bom, vamos lá. Esse esporte, que não é muito conhecido para a maioria das pessoas, eu vivenciei ele muito forte. Aliás, o esporte sempre esteve perto de mim. Eu estudava num coleginho chamado, um grupo escolar que tinha ao lado da Sojipa, tinha um muro gigante na Sojipa lá, e de vez em quando caía uma bolinha de tênis, que era do lado das quadras de tênis da Sojipa, caía lá na rua, e eu, os meus amigos, pegavam aquela bolinha para jogar taco, que eu acho que muitos de vocês viram isso. E eu olhava para aquele muro dizendo, pô, mas eu queria estar lá do lado do muro, eu queria entrar lá, eu queria conhecer aqueles esportes, eu queria conhecer aquilo lá. Só que naquela época, há bastante tempo atrás, a Sojipa era um clube elitizado, não é mais hoje, mas enfim, era elitizado, precisava de um sobrenome, precisava de uma série de coisas para tu te associar. E eu perguntei, tá, mas como é que eu posso entrar aí que não seja por essa questão? Eu disse, olha, tu pode praticar esporte, tu pode ganhar títulos, tu pode ser um cara bom, e aí tu ganha um título que chama-se o sócio militante, e quem sabe até um dia ser um laureado da Sojipa, né? Eu comecei no vôlei, fui para o atletismo, não sei o quê, encontrei esse esporte punhobol, e nesse esporte eu me dediquei realmente, visceralmente nisso. O que é se dedicar visceralmente nisso? Em um determinado momento desse esporte, nós decidimos, esse grupo de amigos, porque eu estou falando do esporte amador, tá? Esporte amador é uma startup, é uma empresa, porque a gente tem que financiar ele, a gente tem que ter muito engajamento, porque não tem alguém que ponha dinheiro pela nossa performance, tu tem que fazer tudo isso. O que me fez dar vocês, esses e 8 meninos ao meu lado, 8 empreendedores a partir dos 17 anos. E um dia, a gente pegou um avião e se jogou para a Europa. Foi competir com a Alemanha, porque sabíamos que na Alemanha existiam diferentes federações, enfim, o esporte nasceu lá e era muito difundido lá, e a gente queria se testar, e a gente pegou, sei lá quantos aviões, uma aventura, 1989, 88, isso, e pum, foi para a Europa. Ficamos lá por 30, 40 dias, e a relação do esporte nosso com a Alemanha, que era multicampeã desse esporte, continua sendo, foi tipo aquela relação do Brasil lá, se alguém lembra, ou não tem boas lembranças, do 7-1 do Brasil. A gente foi massacrado na Alemanha, destruídos na Alemanha. E na volta, ali no Porto Salgado Filho, que naquela época não tinha os fingers, né? Ficava a família, aliás, saudade daquela época, ficavam as famílias naquele terraço lá, com bandeirinha, banner, esperando os brasileiros, que sem uma comunicação como era na época, era o quê? Tinha que pagar, comprar uma ficha
para ligar para o orelhão ou para o telefone fixo, nós não tínhamos comunicação, a gente estava lá com os pais, com as mães, com os amigos, todos esperando como foi a Odisseia brasileira, e ela tinha sido terrível em termos de resultado. E a galera foi descendo do avião, assim, e a gente foi se sentindo, o que eu vou dizer para meu pai, que me permitiu trancar a faculdade para ir para a Europa, que isso, que aquilo, que investiu, que vendeu a arma dele, que ele caçava, sei lá o que ele vendeu na época, e para eu ir, que a gente fez rifa, e se a gente não ganhou de ninguém lá. Enquanto a galera ia saindo do avião, eu me lembro que cada um olhou um para o outro, esse timezinho que está aí, olhou um para o outro, e a gente meio que visceralmente falou, um dia a gente vai ganhar dos alemães. Quando a gente disse isso, sem a gente saber, a gente estava criando o nosso primeiro propósito. Eu, particularmente, estou falando por mim agora, escrevi na parede e disse, um dia eu vou ganhar dos alemães. Isso fez com que a gente descesse do avião, talvez um pouco mais engajados com o que a gente queria. E eu garanto para vocês que daquele momento até os 31 anos, quando eu tive que parar, casualmente pela idade, enfim, pelas lesões e por tudo mais, parar de praticar esse esporte, e aí tem o link, aquele que o Marcos falou, foi nesse momento que eu resolvi surfar, mas aí a gente fala nisso em outro momento. Nesse momento que a gente decidiu que a gente queria ganhar dos alemães, que a gente queria ser um time de ponta, certo? Mesmo sabendo que dos 9 mundiais naquela época, que aconteceram até então, porque eles acontecem de 4 em 4 anos, os 9 foram ganhos para a Alemanha, a gente disse, a gente vai ganhar desses caras. Sem eu saber, eu estava criando um propósito, um sonho grande, um propósito realmente fora da zona de conforto. E a primeira palavra que eu queria alinhar com a segunda palavra que eu queria falar em relação à gestão, propósito, resultado. A gente vai falar mais sobre ela. Eu só estou exemplificando na vida real isso. Bom, eu me lembro que naquela época a gente conheceu Klaus Schiffer. Talvez alguns de vocês conheçam do sobrenome, enfim. Ele era diretor superintendente da Gerdau e um profundo conhecedor de modelo de gestão, muito mais naquela época clássicos e falconianos. Um aluno exemplar do professor Falcone. E ele foi nos procurar esses 8, 9 meninos e disse assim, vocês querem melhorar? Vocês querem melhorar a performance de vocês? Eu vou ensinar uma ferramentazinha chamada PDCA para vocês. Estou trazendo isso rapidamente porque a partir daquele dia, esses 8 meninos, coletivamente, começaram a praticar melhoria contínua em si mesmo, fisicamente, de forma única, porque o propósito era fora do comum, vamos dizer assim. Então, assim, quando todo mundo ia para rave, para festa, e olha, me disseram que eram sensacionais as festas daquela época, eu treinava, eu corria, eu me alimentava bem, sei lá. Eu e aqueles meninos, nós tínhamos um propósito que nos alinhava, que na dúvida nos fazia ter certeza do que a gente queria. Então eu pratiquei, assim como os 20 anos na indústria, 15 anos de gestão pessoal. Como é que a gente vai ganhar de uma equipe que ganhou 9 mundiais, de todos os que existiram até então? Não vou ser melhor do que eles. Nós não seríamos melhores do que eles. A gente precisa ser mais rápido, mais veloz, mais resistente, o que for. E isso foi feito durante muito tempo. Tudo isso que eu falei para vocês, aqui eu vou passar rapidamente, que são as empresas que eu trabalhei, só fazer um parênteses, né? A indústria, General Motors, Intelbras, Artecola, depois Varejo, são empresas que eu vivenciei como colaborador. E essas empresas, que eu acho que muitos de vocês conhecem, vou fazer só um pit stop aqui, acredito que Startse, Bipoupe, da Natália Arcuri, Vortex, são empresas cujas quais implantei modelo de gestão, que é o que a gente vai falar sobre hoje. Eu vou chamar ele de modelo de gestão ágil, tá? Porque essas empresas, que têm muitas delas 4, 5 anos, até menos, elas já nasceram nesse mundo, vamos dizer assim, diferente, que eu também vou falar um pouquinho nele. Então, assim, a vivência com a gestão, seja como colaborador nas empresas das indústrias que eu te falei, seja como consultor nessas empresas, sempre tiveram um paralelo muito forte para mim com o esporte. E todas as vezes que eu, por algum motivo, encontrei profissionais que também se desafiavam, entendiam um pouco o quanto a relação do esporte é interessante. O esporte não precisa ser de alta performance, gente. O quanto a gente querer melhorar com alguma atividade física nos faz alguma semelhança com a vida profissional também. Arrisco a dizer para os senhores e para as senhoras que eu utilizo muito mais, não é que eu não uso, não é que eu não me sirva a vivência
acadêmica nas empresas. Mas eu acabo trazendo muito mais as experiências enquanto equipe coletiva em busca de um sonho no esporte do que as próprias relevâncias, as próprias vivências na empresa. Então, fazendo um resumo disso, a indústria de transformação me ensinou o que vocês vivenciam, ambientes corporativos, gestão tradicional, clássica, melhoria contínua, tudo isso eu fiz visceralmente. E o esporte trouxe para mim algo que hoje em dia talvez seja um valor muito grande que vocês já imagino que prestem atenção nos negócios de vocês e na vida de vocês. Disciplina, gestão por resultados e obsessão por grandioso. Acho que esses dois triângulos, vamos dizer assim, eles nos trazem muita reflexão e deve ser muito bem utilizado nas nossas empresas, no negócio de vocês. Vamos lá. Para tudo. Já depois desse meu arranque, onde eu aqui abri meu coração e mostrei para vocês, para, de uma certa forma, fazer com que vocês fiquem conectados e dizer, eu vim aqui trazer um assunto para vocês e trago com propriedade. Vamos pensar o que a gente está fazendo aqui hoje. Por que vocês estão aqui hoje? Aliás, se alguém quiser escrever lá, vai ser bem legal depois a gente ver. O que traz vocês aqui hoje? Eu sempre que faço essa pergunta para mim, quando eu vou palestrar com empresas, com grupos de pessoas, é porque eu tenho convicção que o grupo mudou. E falo isso no alto dessa barba branca de 56 anos. Sim, o mundo mudou e mudou muito. E eu queria tentar, com essa metáfora aqui, trazer o que desta mudança pode ser trazida para nossos negócios, para nossas organizações, seja para nossas vidas, de uma certa forma. Eu estou falando aqui de gestão de alta performance, certo? Então, agora, a partir de agora, as nossas cabeças todas, se eu conseguir, vai pensar nessas metáforas que eu vou trazer aqui, como a gestão se comporta nisso. Então, olha só, quem está dizendo isso para vocês é um cara que muito fez planejamento estratégico a longo prazo, metas a longo prazo, ou seja, por muitos anos, ou até agora quase, ainda se faz em alguns cenários, a gente trabalhou, a nossa mente das empresas, dos executivos, de tudo, era trabalhar com cenários. Vocês todos sabem disso, né? Então, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer nos próximos anos, fazer planejamento de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos, enchendo o patamar de perguntas de vocês. Alguém acredita que a gente possa fazer planejamento de 5 anos no mundo de hoje? Claro que a gente pode e deve, mas a gente vai ter muita variável externa, né? Quem disse? Eu sei que depois da pandemia ficou fácil falar sobre que o mundo mudou, porque de fato ele mudou. Falar de exponenciação antes para alguma empresa era difícil, né? A não ser que fosse para uma empresa de engenharia. Agora, falar de exponenciação é fácil, porque a gente viu ela nas nossas vidas, de uma certa forma. Sim, o mundo mudou. Mudou o quê? Gosto de usar essa foto. Acho que ele está mais ou menos assim, certo? Pode até assustar essa foto, né? Acredito que quem acostumou a viver e projetar os seus crescimentos em cenários previsíveis, hoje está perdido. Porque hoje a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, ou mais para frente. Talvez no universo de meses, sim, mas de anos, não mais. O mundo mudou. As pessoas mudaram. Aliás, não estou vendo todo mundo de vocês, não sei da idade dos senhores e das senhoras que estão aí. Eu sou um pai que tem uma filha de quase 14 anos. Quando o Marcos disse que ele é pai da Júlia, eu te diria que é o meu maior MBA na vida. Porque quando eu decidi na minha vida que eu queria olhar para ela e fazer uma refeição do dia por ela, que é um outro OKR que eu tive de mudança, eu comecei a ver uma geração completamente diferente. Quem tem filhos nessa idade, sobrinhos, o que seja, sabe muito bem disso. Essa geração é completamente diferente da nossa. Gosto de dizer, eu falei de que o mundo mudou, estou falando que as pessoas mudaram. Se eu pensar que do meu avô para o meu pai e para mim, o motor do automóvel ficou de uma certa forma diferente, o fio do telefone saiu, mas foi mais ou menos por aí que as coisas mudaram. Agora, de mim para a Júlia, que tem 14 anos agora, feito no domingo, o mundo mudou quase como essas fotos. Tudo que
de uma certa forma, valia, agora não sei se vale depois. E eu não vou aqui tecer o quanto a Júlia é diferente de mim, só que é o seguinte, eu me senti não tendo, vamos dizer assim, todo o meu histórico como razão para falar de tudo. Claro, para valores, porque é certo ou errado, sim. Mas, por exemplo, quando eu fui olhar colégio para ela, tem 14 tipos de frentes de colégio. Quando eu fui ler uma pesquisa que essa geração um pouco maior, de 18, 23, a Box 18 e 23, que pesquisa profissionais e gente entre 18 e 23 anos, fez uma pesquisa para uma pessoa assim, o que tu entende do mundo antes da internet? Mais de 90% das pessoas não souberam responder. E eu sei como é que era o mundo antes da internet, acredito que a maioria de vocês também. Bom, como é que vai ser o trabalho dessas pessoas? Parece que 83% das profissões de quem está no Fundamental 1 hoje sequer foram inventadas. Esse é o mundo. Eu sei que eu estou chovendo uma olhada para vocês, porque vocês são pessoas de tecnologia. E vocês sabem muito bem do que isso. Mas para um executivo, uma pessoa, para um pai, a gente reflete. Caramba, se as coisas vão mudar tanto, o que eu faço com o que eu aprendi até hoje? Bom, utiliza como base e te abre para o amanhã. Te permite isso. Porque uma coisa é clara. A gente não pode prever cenários como antes. Mas o que a gente pode ter a certeza é que ele vai mudar e cada vez mais rápido. E eu acho que vocês são provas vivas disso. Vocês trabalham com essa velocidade de mudança. Essa é uma realidade. E se dentro dessa realidade, previsibilidade, decisão baseada em cenários, planejamento a longo prazo, centralização e controle, talvez precise dar espaço para velocidade, flexibilidade, capacidade de se reconstruir, como naquele barco, de pivotar. Caramba, se eu for nessa rota que eu estou vendo que eu vou dar um negócio, eu tenho que mudar. Essa flexibilização com velocidade é a forma de lidar agora, é a forma que a gente precisa conversar sobre isso, de uma certa forma. Então, assim, em relação também à centralização, ao controle, talvez a autorresponsabilidade e contexto sejam mais importantes agora. Vamos falar um pouquinho mais disso. O que eu estou trazendo, sem querer ser um mensageiro do apocalipse aqui, é que a gestão, aliás, vocês podem até, de novo, eu nem sei se eu posso fazer tanta pergunta para vocês, mas vamos lá. Será que a gestão que nos trouxe até aqui nos garante o amanhã? Ou será que não necessariamente ela nos leva para o amanhã? Quem acha isso? Eu estou convencido, e tenho feito isso nos últimos 6 anos, discutido e me aprofundado sobre isso, porque eu acho que como o cenário mudou, como as pessoas mudaram, como a tecnologia avança de uma certa forma, como as relações de consumo mudaram, como as barreiras reduzem e como, em vez do produto, agora é a experiência, como tudo isso mudou, cara, o que nos trouxe até aqui não nos leva para amanhã. Isso, para mim, é fato. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. Bom, vamos entrar no que interessa, que é na gestão, né? O que eu quero trazer para a gente pensar aqui, e eu quero provocá-los de uma certa forma, é que eu acredito que o desafio da gestão inovadora, inovação e gestão de alta performance, é vamos dizer assim, esse parâmetro entre comando e autonomia. Eu trabalhei, talvez muitos de vocês, com comando e controle muito bem. Aliás, muitos de vocês, e eu me lembro que já usei essa expressão, né? Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não era isso? Faz isso, pergunta isso para uma menina de 14 anos, como a minha filha, ou para um profissional que está ali, começando a sua vida, e pergunta para ele que, cara, eu mando e tu faz. Possivelmente ele vai pedir as contas e vai sair para outro lugar, porque essa geração não trabalha com isso. Nós estamos falando de autonomia, de liberdade com responsabilidade. O que eu estou querendo dizer não é que ferrem os controles, acabem com os controles, não. Item de controle, KPI, indicador de performance, ele é importante. Aliás, um atleta, que eu estou trazendo como exemplo, precisa olhar o seu tempo, ou a sua velocidade, ou seja o que for, como um controle para a sua performance. Eu estou dizendo o comando e controle da liderança. O quanto a gente acredita ou pode imaginar que, assim como no passado, um executivo, 2 executivos, ou seja, quando forem a cadeia de execução de vocês, os líderes que pensam a empresa, são capazes de imaginar que os outros, sei lá quanto, vão pegar uma indústria, os outros 1.000, os outros 500, os outros 40, os outros 20, o resto da companhia obedece e comanda. Claro que existe o front da empresa, quem está produzindo uma peça, que está apertando o botão, coisa parecida, mas o que eu estou dizendo para vocês, e o que as empresas estão fazendo hoje, é que essas
pessoas, essas cabecinhas devem ser ouvidos. É utópico imaginar que 1 ou 2 comandam um mundo. A gente precisa ter um pouco mais de coletividade. Aliás, o esporte ensina, principalmente o coletivo, a conseguir resultados. Uma coisa é o esporte individual, outra coisa é o esporte coletivo, né? Aliás, quem gosta de futebol sabe quantos times bons não ganharam nada. Ou quantas vezes diz, a família, o time está unido, o vestiário está unido, o grupo está unido. Tudo bem, tem um pouco de balela nisso, mas o fato é o seguinte, quando construir resultados coletivos depende de seres humanos. Que seres humanos? Esses que estão mudando. Eu acredito que vocês veem nas empresas de vocês o quanto esses jovens veem diferente, o quanto eles precisam de uma conexão por contexto e não mais por comando e controle. Ou seja, vamos resumir isso. Acho que está na hora de a gente pensar o quanto de comando e controle ele existe, ele precisa, claro, senão vira uma anarquia, mas menos comando e controle e mais contexto e autonomia. Se a gente pegar uma empresa, existem muitos gráficos disso, né? Ou seja, imaginar que isso aí seja um gráfico onde o ideal de uma empresa inovadora é que ela tenha muita autonomia e muito alinhamento. Vamos pensar o que quer dizer isso. Uma empresa com autonomia, ou seja, todo mundo pode fazer o que quiser, e sem alinhamento. O que a gente tem? Caos, né? Cada um faz o que quer, mas ninguém está alinhado com a estratégia da empresa. Vamos ao contrário. Muito alinhamento e zero de autonomia, um grupo de pessoas frustradas, sabe o que tem que fazer, mas não pode. A relação é essa. E a dificuldade é que o modelo nosso de gestão, o modelo de vocês de gestão, comece a pensar nisso. E o caminho, gente, é que a autonomia garante o processo de mudança. Ou seja, está todo dia nascendo startup onde as pessoas têm um desejo, um sonho, um propósito e vão fazendo do jeito que for. Assim como as empresas precisam pensar nisso, trabalhar nisso. A autonomia é o que garante o processo de mudança. Vou falar como pai isso. Eu vivo hoje um momento que eu preciso dar autonomia para minha filha. Ela quer andar sozinha, ela quer caminhar, ela quer correr, os riscos dela, normal. Só que o mundo mudou. Eu com 14 anos vivia sozinho pela rua, ela com 14 o risco é grande. Só que se eu segurar demais, ela vai ser uma pessoa sem a capacidade de enfrentar isso aqui. Estou trazendo isso para nossas empresas também, não deixa de ser diferente disso. Bom, respirando agora, o que eu estou trazendo para vocês? Um modelo de gestão que está muito na moda, que está muito falado, que é o tal do OKR. Objective and Key Results. Objetivos e resultados chaves. Estou trazendo ele como base para exemplificar ou para dizer que esse cara é um belo caminho para a gente conversar ou pensar ou um modelo que trabalha justamente com essa ideia. Porque se a gente pegar lá talvez o melhor livro, não sei se vocês estão me vendo também, espero que sim, eu estou falando... Se está na câmera que eu estou falando deste livro aqui, que é do John Doerr, claro que esse aqui é traduzido, né? Que é o Avalio que Importa. E nesse livro, que eu acho que talvez seja um bom livro para vocês começarem, caso se interessem para se aprofundar nisso, onde ele traz todos os cases, enfim, duas das definições e conceituais que ele traz desse modelo de gestão é que ele e a que eu mais gosto é que ele é um modelo, ele é um protocolo motivacional para atingir metas. E aí parece que tem cara de esporte, né? Caramba, ele é algo que eu curta, que tem uma trilha que me motive para atingir o resultado que eu quero, certo? Não é um negócio que me vai lá, o resultado é esse, vai, te vira, não, ele é algo que me estimula isso. E, cara, eu falei para vocês lá que quando eu fui entrar no clube para virar esporte, eu entrei nisso porque eu queria entrar do lado de lá do muro. E a minha ideia era o seguinte, eu quero ser sócio desse clube. Sim, eu me tornei laureado desse clube. Mas o fato é o seguinte, depois que eu parei de competir, eu nunca mais fui no clube. Que, na verdade, o que eu me interessei foi pela vida de atleta, pela quantidade de coisas que eu conheci, pelo quanto eu melhorei e me tornei protagonista da minha vida a partir do momento de sabendo que o sucesso das coisas que eu buscava estava muito mais em mim do que achar problemas no ambiente ou no mundo. Aliás, se a gente olhar hoje, pós-pandemia, para a empresa, a gente vê um monte de empresa que teve problema, mas outras tantas que voaram nesse processo. Porque naquele terreno onde a gente tem encerração do barco, a gente não vê, bom, a gente pode ver um pouquinho melhor que o nosso concorrente, a gente pode ver um pouquinho melhor, pode ver coisas que os outros não verem. Da mesma forma que ele é incerto, ele é extremamente oportuno. Tem muita oportunidade sobre a mesa e acho que vocês sabem disso. Essa metodologia que a gente vai usar como base, eu não estou dizendo que ela é a razão dos problemas de vocês, certo? Mas como base é uma metodologia que ajuda que a gente garante e concentre esforços
nas questões que realmente importam, seja elas qual forem. Protocolo motivacional e dar foco. Beleza? Vamos lá. Esse modelo de gestão, tá? Cujo qual eu me aprofundo já há algum tempo, que nasceu lá, e não é de hoje, já nasceu lá com Peter Drucker, passado, ele ficou famoso no Vale do Silício, com Google, com Netflix, com tudo, enfim, tá na moda, certo? Mas ele não é plug and play, como muitas pessoas pensam, ele não é download, ele não é conectar e dizer, segue aqui a trilha que vai embora, ele cria isso. Ele nasceu para fazer uma estratégia. Ele pode estar, algumas pessoas pensando assim, ele não é para criar uma estratégia. Ele é para executar a estratégia, porque o Kaplan já dizia, 86% dos planos acabam na sua execução. Aliás, eu me lembro que eu comecei a ficar meio maluco por gestão, quando uma vez no Natal da minha casa, aí em Porto Alegre, quando eu morava aí, quer dizer, aí em Porto Alegre, tá todo mundo num canto, provavelmente, mas enfim, em Porto Alegre, lá no Natal a gente tinha botava um negocinho lá na parede, eu não tinha lareira, mas na parede lá, e a gente botava os desejos, né? Eu me lembro que eu botei um desejo de ganhar eu queria ter um XR3. Puta, acho que tem gente que nem sabe o que é isso. Os mais antigos, eu queria ter aquele vermelho que tinha. Então deixa os saudosistas lembrar disso. Bom, todo mundo lá em casa botava os desejinhos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não sei por que, com cargas d'água, eu peguei aquilo, botei no bolso, e no Natal subsequente, eu comecei o Natal, desculpa a expressão, vou dizer um palavrão, cagando tudo. Porque eu cheguei lá e disse, pai, querido, ainda era vivo, tu fez tal coisa? Mãe, tu fez tal coisa? Minha irmã, tu fez tal coisa? Outra irmã, tu fez tal coisa? E eu acabei com o Natal de casa. Porque ninguém fez nada. Porque a gente gosta de botar as coisas na parede. É fácil montar uma estratégia bonita, mas executar ela. E o modelo que serve, o modelo que precisa é para executar a estratégia. Então é o seguinte, todos nós temos uma estratégia, ou um propósito, ou um desejo, ou uma vontade. Só que a gente precisa, e esse modelo é muito galgado nisso, de pessoas que sejam que sejam engajadas e que gostem de resultado. Não é que gostem de resultado, que gostem de ir atrás de resultados. Esse modelo nasceu para executar uma estratégia com uma trilha legal, por isso o engajamento, em busca de resultados, mas ele é fortemente em pessoas. Que pessoas? As pessoas que mudaram. Olhem para os jovens. Olhem para essa turma. Minha filha nasceu vegana, eu acho. Resultado? Sou vegetariano hoje. Foi ruim? Não, foi maravilhoso. Surfo muito mais que antes. Meus exames estão muito melhores que antes. Eu estou querendo acabar. Não, eu sou gaúcho, eu nasci fazendo costela, amo costela. Quer dizer, não amo mais agora, mas assim, mas já tenho 56 anos, isso foi importante para mim. Não quero trazer essa discussão de alimentação aqui, talvez nem devia ter entrado nesse aspecto, mas o fato é o seguinte, as pessoas mudaram, as empresas mudaram, e as nossas estratégias precisam ser executadas dentro desse modelo. E esse modelo ele é galgado em pessoas. Aliás, qualquer modelo de gestão. Aliás, qual é o nosso principal ativo? São os seres humanos. E se eu estou dizendo que é menos comando e controle e mais liberdade com autonomia, eu preciso de um modelo, eu preciso que a minha gestão tenha isso. E onde é que é o caminho? Engajamento e resultado. Deixa eu me aprofundar um pouquinho mais nisso. Que é o seguinte. Aliás, vocês podem também, de novo, não sei como é que está aí as escritas aí, galera, mas enfim. Quem de vocês acredita que a gente deve engajar para ter performance? Quem acredita que o engajamento naquela seta da esquerda para a direita leva a performance? Ou quem imagina que performance leva a engajamento? Escrevam, pensem, tragam os raciocínios de vocês. Eu questiono muito empresas sobre isso, né? Normalmente, eu escuto muito, não sei se é o caso de vocês, que o engajamento leva já a performance. Aliás, as empresas cada vez mais se preocupam com isso, né? Home office, casa, seja feliz, trabalha com a quantidade que tu quer, enfim, tapete verde, grama, puff, rede, ou seja, faz um ambiente agradável, eu sou super favorável a isso. Mas exige também uma certa, vamos dizer assim, força contínua, né? Como um clube, né? Quer dizer, aquela preleção antes do jogo, vamos lá, vamos ganhar, vamos fazer isso tudo, só que isso com o tempo, se não acontecer a performance, se não ganharmos, se o resultado não vier, a gente precisa estar muito forte, é complicado engajar uma pessoa constantemente se ela não se engaja por si só, se ela não atinge resultados que levem a acreditar que ela mais. Deixa eu dar um exemplo sobre isso de novo no esporte. Quem assistiu às Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, e viu a entrevista aquele do menino brasileiro Pio, não me lembro do nome dele, só me lembro do apelido dele. Um cara que tinha uma história de vida complexa, queimou, enfim,
aquelas coisas absurdas da vida, e que se tornou um atleta de alta performance, medalhista de bronze nas Olimpíadas, porque, enfim, porque tem muito engajamento com ele mesmo. Ele estava lá na entrevista, o repórter daqui chega para ele e diz assim, e aí, Pio, tu viu que tu bateu o teu melhor tempo? Ele tinha um tempo estimado, que era o melhor tempo dele, que era o objetivo dele nas Olimpíadas, e ele fez um tempo melhor que aquele, certo? Ou seja, ele atingiu um super desempenho, ele atingiu algo que nem o treinador dele, nem ninguém imaginava. By the way, aliás, todos os 8 atletas dessa prova fizeram seus melhores tempos. Se vocês pesquisarem, dizem que foi uma prova que foi um divisor de águas. É como se ela tivesse evoluído uma década, 2 Olimpíadas ou 3 Olimpíadas, porque todos os 8 seriam medalhistas no Brasil, todos os 3 seriam medalhistas de ouro, ou seja, ela tem um resultado muito acima do esperado. Quando perguntaram para o Pio, assim, dizendo, e aí, Pio, como é que tu acha do seu tempo? Ele, na hora, respondeu assim, eu fiz esse tempo, então eu posso muito mais. Performance nos dá a realidade de que a gente pode mais. E o OKR, ou o modelo de gestão ágil, que vocês precisam, enfim, devem pensar a respeito, ele precisa trabalhar essas duas coisas. Engajamento, que é mindset, que é modelo mental, que é desejo por mais, que é resiliência por mais, e performance. Porque a gente normalmente começa com engajamento, mas a hora que a performance começa a vir, a gente começa a nós mesmos nos sentirmos mais capazes, enquanto equipe, atingir o resultado. E o modelo de OKR, que eu sugiro que vocês estudem a respeito, pensem um pouquinho, ele trabalha nessas duas coisas. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho dos que eles chamam de superpoderes do OKR, ou do quanto isso pode ajudar a empresa de vocês. Bom, esses modelos mais ágeis, eles trabalham com 4 grandes poderes: foco, transparência, esforço extremo e disciplina. Vamos lá. Foco. O que é foco? Ah, não, pô, isso é uma palavra famosa. Foco é a capacidade de dizer não. Ou seja, eu escuto, vejo muito, enfim, vou trazer algumas coisas, se eu tirar vocês da zona de conforto, sinto muito e estou à disposição de oportunamente discutir mais sobre isso. Eu encontro muita gestão à vista, já trabalhei com isso, BSCs com iniciativas gigantes, mas com muita coisa para fazer. E para mim, foco é Masterchef, menos é mais, para quem assistiu. Menos é mais. Quer fazer um rango bom? Não inventa 30 coisas, faz uma coisa de cada vez. E uma coisa boa. Quer aprender a fazer gestão? Quer conseguir resultados? Vai por partes. Escolhe poucas e fundamentais coisas, estratégicas, e vai com tudo naquilo. Faz toda a tua empresa, todos os teus colaboradores entender que é para cá que a gente está. A gente quer ganhar dos alemães, certo? Então, assim, não dá para querer ganhar dos alemães, ganhar dos suíços, ganhar dos europeus, virar um atleta, não sei lá, casaca, não dá para fazer muita coisa. Aliás, eu trouxe aquele exemplo do final do ano que a gente tem uma tendência a fazer muitas coisas. Cara, vamos por partes. Traga, de fato, o que interessa para agora. Mesmo que teu sonho grande esteja lá na frente. Mas o que eu tenho que fazer agora? E o OKR trabalha muito com ciclos curtos. Transparência. Deixa eu só fechar. Foco. Quer saber se está com foco? É gente dizendo não. É aplicação real do essencialismo. Transparência é o segundo superpoder. Dividam os resultados, compartilhem os resultados, joguem na parede os resultados, enfrentem os resultados como um atleta enfrenta. Porque na mesma Olimpíada, teve alguns atletas que perguntaram, eles iam perguntar para eles como é que foi o teu resultado, as pessoas estavam destruídas. Sabe por quê? Porque elas fizeram um resultado menor do que o treinamento delas. Isso é foda, isso é difícil. Transparência, de uma certa forma, é compartilhar os seus resultados, é enfrentar, é ter gosto por ver o resultado. Vou usar uma expressão aqui, eu espero, só como exemplo. É se olhar no espelho para ver se as coisas estão mudando. É subir numa balança de manhã cedo para ver se as coisas estão mudando. Transparência é dividir, compartilhar e acompanhar o resultado com gosto. Beleza? Aquela ideia da performance que eu falei. Disciplina, só estou colocando esse cafezinho porque é a minha disciplina atual. A pandemia me fez tomar 8, 9 cafés por dia, e o médico disse, cara, se tomar 8, 9 cafés, tu não vai longe. Tem que tomar 1, 2, e não pode ser depois do almoço. Então, assim, essa é a minha disciplina atual, meu OKR atual. Está muito difícil não tomar muito café, mas disciplina é o que mais importa. Se vocês perguntarem para qualquer pessoa que teve um grande resultado, como é que é? Por que tu chegou até aqui? Porque eu tive disciplina, resiliência. E no começo de um processo de gestão, ou de modelo de gestão, é aí que a gente ganha o jogo. Por isso que a gente tem que engajar para que as pessoas tenham disciplina. Esforço surpreendente.
Caramba, a célebre frase do Cliff é o seguinte: mais vale de 70% de um objetivo desafiador do que 100% de um objetivo medíocre. Galera, vou trazer outro exemplo aqui, que é o Bernardinho, aquele técnico, que gosta de dizer que ele é especialista em gerar zona de desconforto. Aos brilhantes, o desconforto. Aos extremos, o desconforto. Ao atleta, ao grande executivo, aliás, ao empreendedor, o desconforto faz parte da vida dele. Esforço surpreendente. O tal das metas moonshot. Eu não estou dizendo que é para vocês fazerem isso no primeiro momento, certo? Acho até que como aplicação, acho não, cravo que para a gente começar, gosto das metas roof shots, as metas alcançáveis, reais. Porque eu acabei de dizer para vocês que a gente deve começar a se acostumar a atingir resultados. Aos mais novos eu vou tentar gamificar isso. Gamificar mesmo, como um game. Todo mundo que já jogou um gamezinho, eu não sou muito, mas enfim, todo mundo já jogou game, a gente fica, às vezes, perde a noite para a próxima fase, porque a gente quer passar a próxima fase. E isso estimula a gente, faz a gente fazer cada vez mais. Modelo de gestão a gente tem que gamificar, inicialmente com metas mais racionais, mais realizáveis, não é medíocre, gente, para que a gente se prepare e se, vamos dizer assim, a partir do momento que a gente vai atingindo isso, a gente esteja capacitado às moonshots, ao mundo. Bom, se a gente pensar em quais as metas mais desafiadoras do mundo hoje, tem umas meio malucas, né? Povoar outros planetas, tudo. Ah, que esse cara tá louco, mas se algum dia ele conseguir isso, ele vai ser uma diferença muito grande. Ou seja, esforço extremo. Aquela ideia de que o mundo, o OKR trabalha muito, o 70 é o novo 100. Como assim o 70 é o novo 100? A nossa base 10 de metas tem hoje muita parte dela que é crescimento orgânico possível, que é crescimento que a gente nem imagina, porque é transformação digital, porque é uma série de coisas. Ou seja, trabalhar na zona de desconforto leva tempo para começar, mas faz com que a gente se engaje nós mesmos. Gostar do inalcançável, de uma certa forma, sem ser utópico, faz com que a gente cresça e cresça muito. Foco, transparência, disciplina e esforço. Esses são os pilares, esses são os benefícios que o modelo de gestão ágil traz. Para tudo, galera. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Para tudo mesmo. Ixi, está acabando. Estou querendo dizer para vocês o seguinte, como qualquer método, certo? Ele é um bom método, ele precisa de disciplina e prática. Talvez essa seja a tela mais importante para vocês. Os modelos de gestões atual, eles são muito galgados em autonomia e alinhamento, para dar foco. Cara, é isso que a gente quer. Então, bora todo mundo lá. Ah, me traz o plano, me traz o como, me traz isso. É teu. Confia em ti, desde que eu tenha resultados para isso. O que eu estou querendo dizer é que como aprender a dirigir, como aprender a andar de bicicleta, como aprender a surfar, principalmente depois dos 30, o que a gente precisa é praticar. Eu sei muito bem o que é para aprender um esporte que de 2 horas que tu fica no mar, tu fica 15 minutos em cima de uma prancha, arriscando a tua vida, arriscando uma série de coisas. Bom, disciplina e prática. O modelo de gestão ágil, como o OKR, exige prática. É com a prática que as pessoas vão criar um novo mindset de modelo mental, que é o seguinte: eu me desafio com objetivos e executo eles com disciplina, foco, transparência e esforço. Isso é prática. No começo, quando a gente aprende a dirigir, é um saco, a gente erra tudo. Eu tomava cascudo do meu pai toda hora, porque eu errava, trocava marcha. Hoje em dia eu nem penso mais como é que eu mudo aí os mecanismos do automóvel. Eu só penso para onde eu vou, porque aquilo ficou automatizado. E o modelo precisa ser automatizado para a capacidade das equipes de vocês se desafiarem e encontrarem resultados que mostrem que elas, proativamente, coletivamente, são capazes de desafios extremos. Essa é a pegada, essa é a jogada do mundo atual. Bom, deixa eu falar rapidamente dos pilares para que isso, vamos dizer assim, fecunde nas empresas. Bom, para que isso dê certo, a gente precisa de líder inspirador, papel dos senhores e das senhoras, imagino, nosso, todo dia, time dedicado e propósito desafiador. É neste ambiente que a gestão ágil acontece. Se eu tenho uma equipe que não trabalha, lembra que eu falei para vocês que ela nasceu para executar a estratégia, ela depende de seres humanos. Se os seres humanos, se as pessoas não se comunicam entre si, não gostam de si, saem lá achando que isso aqui é comando e controle, sinto muito, não vou a lugar nenhum. Trabalhar em time é saber
que eu faço uma parte, que o outro faz outra, é pensar coletivamente. Gosto desse exemplo como, vamos usar isso como corpo físico nosso. Ou seja, se algum dos meus órgãos resolver trabalhar independentemente, ou seja, essa é a minha parte, essa é a tua, isso tem um nome muito feio que eu não quero nem dizer, é uma doença terrível. Porque o que importa é a dependência um do outro. É como se a gente pegar e falar assim, independência ou morte, já foi. Agora é interdependência ou morte. Se nós não tivermos uma interdependência entre as nossas áreas, nossos setores, as nossas equipes, a gente não vai atingir algo. A gente não vai acreditar num líder. Esse é o ambiente que o OKR fecunda muito bem. Beleza? Porque ele é de pessoas, porque ele é de seres humanos, nós precisamos querer. Eu vou passar rapidamente por essa parte, porque eu queria mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Deixa eu voar aqui, porque é o que importa. Eu queria trazer 2 exemplos aqui rapidamente para vocês. O que é esse papo de objetivo e resultado-chave? Vou fazer uma metáforazinha rápida aqui, porque o nosso tempo está indo. Digamos que eu viaje agora, encontrei o Marcão. Marcão, vou te dar de exemplo aí. O Marcos Espergo diz assim, eu pergunto para ele assim, pá, Marcão, cheguei aqui agora, queria dar uma corridinha e eu não tenho tênis, tu me empresta um tênis, Marcos? E ele me empresta esse Nike, que para mim eu achei muito bonito. Eu ia trazer um Nike vermelho aí, mas eu imaginei que dá problema, então deixa quieto. Trouxe esse, e ele me empresta o tênis, e quando eu vou pegar o tênis para correr, ele disse assim, Marcão, que é fogo, é Marcos para Marcos, mas enfim, vou te pedir um favor, cara, não chuta a pedra e não corre na chuva. Eu pego o tênis, beleza, vou pro hotel, dou aquela corrida, volto no outro dia, entrego lá pro Marcão e diz, pô, cara, obrigado. Quando o Marcos chega em casa e abre o tênis, vamos supor que esse tênis esteja furado ali perto da unha, aquela unha desgraçada. Não tenho ela, mas enfim, o tênis está furado. Eu acho que ele vai ficar muito decepcionado comigo, certo? Mas ele é educado, ficou quieto. Passa um tempo, eu encontro ele numa nova sessão de trabalho nosso, e tenho a cara de pau de chegar, Marcão, me empresta o teu tênis de novo? E ele olha para mim, empresta o tênis, ele é um rapaz educado. E aí, quando ele vai entregar o tênis na mão, ele disse, só um pouquinho, Vasquez, eu disse, opa, já sei, Marcão, não chuta pedra e não corre na chuva. Nem vai chover hoje, Marcão, relaxa. Aí ele disse para mim assim, não, Vasquez, faz o que tu quiser do tênis, desde que tu me entregue ele desse jeito. Escrevam aí qual a palavra que sintetiza a diferença entre o primeiro empréstimo e o segundo empréstimo. O que mudou da primeira vez que ele me emprestou a segunda vez? Escrevam aí, beleza? Eu já falo, mas vou deixar vocês escrever um pouquinho aí, ou até perguntar depois para eles. Bom, outra coisa muito importante é que a gente se olhe os nossos resultados. Já entreguei a palavra, né? A diferença do primeiro para o outro é o resultado. No primeiro ele me deu o como, no segundo ele só me disse, faça do teu jeito desde que tu me entregue o resultado. E a capacidade que a gente tem de encarar o resultado, de olhar para os nossos resultados, é que não fará pessoas e times melhores. Encarem os resultados. Olhem os resultados. Mais do que cumprir o seu plano, e a gente é muito cumprir task, fiz. Chega no final do dia, fez um monte de coisa, aí, pô, não fui no supermercado que eu disse que ia. Não, mas eu paguei a conta que eu ia, antecipei. Tu vai lá e escreve, paguei a conta e põe. Não, gente, qual o resultado que a gente espera aí? Vamos olhar, eu atingi o que eu queria ou eu preciso rever o meu plano? É essa a ideia. Lembrem, OKR, ou metodologia ágil, a gente aprende no dia a dia. Na prática. Por fim, eu vou falar uma coisinha muito rápida aqui agora. Estou terminando, galera. Mas vou deixar 10 minutos para perguntas. Enfim, desculpa aí que eu atrapalhei um pouquinho no tempo. Vamos imaginar que isso aqui é nossa empresa. E a nossa empresa tem controles, KPIs, indicadores de processo, como uma Kombi. Se alguém não viu essa Kombi, olha a mudança dessa Kombi. Isso é uma Kombi tecnológica. Olha lá o câmbio dela. Nossas empresas se evoluíram também, mas elas têm coisas que são já clássicas. Velocímetro, direção, tudo que está ali faz com que eu navegue ou que eu veja se a minha empresa está saudável, está pronta para seguir o seu caminho. Mas o mundo, o que vem pela frente, digamos que a gente esteja numa estrada nunca antes percorrida, é mais ou menos a foto do barco lá. Para a gente crescer no amanhã, para a gente conquistar o amanhã, a gente está num mundo incerto, que mudou. E eu só tenho o quê? O que os meus olhos enxergam. E nesse ambiente onde as coisas são ainda incertas, o OKR, o modelo de gestão ágil, funciona muito bem. E nesse ambiente aqui, a gestão por KPIs, clássica, melhoria contínua, eficiência operacional, funciona muito bem. Tem um outro negocinho aqui que é...
que é o espelhinho retrovisor que eu estou exemplificando aqui, né? E como diz o Cortella, muito bem numa palavra dele, disse, olha, cara, o para-brisa é grande e o retrovisor é pequeno por algum motivo na vida. A gente tem que olhar para onde a gente passou, mas a gente tem que estar atento no que vem pela frente. Isso aqui é o KPI clássico, faturamento, despesas, gastos, a gente tem que ver se está indo. Mas o olho mesmo, no mundo de hoje, é no que vem pela frente. Senhores, cá está o meu nome, cá estão as minhas formas de contato. Eu espero ter questionado ou ter dado uma pulguinha aí na orelha de vocês para a gente olhar para a gestão e me coloco à disposição de vocês aí para perguntas ou o que seja. Bom dia, Marcão. Tudo bem? Yeah. Eu fiquei com uma dúvida aí, Vasquez. Eu acho que o pessoal também ficou com uma dúvida. Que fim levou a questão com a seleção alemã? Isso é um ponto aqui que eu achei que tu ia esclarecer se a gente ganhou, perdeu. Como é que foi essa história aí? Não sei se tem gente que conhece o punhobol, de repente até tem filhos que jogam o punhobol, né? Mas essa pergunta é super oportuna, Rafael, porque assim, eu acho que ela traz uma reflexão boa para o final, né? Eu tô falando aqui de coisas coletivas. Bom, eu joguei esse esporte por quase 15 anos de uma forma visceral. Eu não fui a nenhuma festa rave. Hoje talvez eu não fui a nenhuma, porque assim, eu precisava dessas coisas, não era uma tarefa fácil. Eu disputei 3 mundiais de seleções e mais alguns World Games, que aliás, nesse exato momento está tendo World Games nos Estados Unidos agora desse esporte. E o Brasil, eu fui 3 vezes terceiro lugar, porque eu sempre peguei a Alemanha na semifinal, ou seja, eu não ganhei dos alemães. Calma lá. Eu não ganhei do Mundial da seleção, como seleção brasileira, que fui por 10 anos dos alemães. Como clubes, como essa Sojipa, eu tenho 4 mundiais, 11 sul-americanos e não sei quantos títulos brasileiros. Porque aquele time da Sojipa, que era a base da seleção brasileira, e que estão todos hoje na minha idade, eram todos 66, 67, infelizmente 2 não estão mais conosco, nós nos tornamos realmente uma referência desse esporte nacional e na América do Sul. Só que quando a gente chegou nos 30 anos, Rafael, a gente tinha um problema. Faltava joelho, faltava tempo, faltava uma série de coisas para a gente continuar e a gente estava muito perto de ganhar. E a gente tomou uma decisão que talvez esse seja o grande lance da resposta. A gente tomou uma decisão naquele dia que a gente parou de competir, mas a gente não parou de treinar. Por 3 anos, na verdade 2 anos e meio, nós íamos toda terça, quarta, sexta e final de semana treinar com a equipe, hoje dizem sub alguma coisa, né, com os juvenis da época. E a gente ficou, porque a gente sabia do potencial que a gente tinha, a gente ficou treinando com eles. E tomou uma decisão muito difícil, Rafael, que é sair da competição. E eu me sentia ainda capaz de competição. A gente saiu da competição, não competiu mais e treinou aqueles meninos. E aí o Brasil foi bicampeão mundial de seleções. Ou seja, o dia que a gente degusta a conquista das nossas equipes, é imensurável o prazer disso. E aí, é aí que a gestão faz sentido. É quando a gente consegue fazer com que um grupo de pessoas que a gente lidera ou que a gente gosta atinjam resultados extremos. Respondido. História fantástica, Vasquez. Fantástico, muito bom. Excelente. Marcão, contigo aí, desculpa interromper, mas é que eu fiquei curioso. Ótimo. Vai seguir. Adorei a palestra toda, desde o início, desde a primeira frase, anotei aqui a frase: bom gestor se cerca de pessoas melhores do que ele. Fantástico, muito bom. Primeira pergunta, Vasquez, o nome do livro? Avalie o que importa, do John Doerr. Tá, avalie. Deixa eu dar 2 aqui para vocês. Ótimo. Esse aqui, para quem quiser aplicar, é legal, os OKRs na prática. E aqui dentro tem a explicação do Pedro Signorelli, que foi meu parceiro no case da Nextel, né? Para quem lembra, a Nextel saiu de recuperação judicial para ser vendida para a Claro em 2 anos, segundo o Roberto, graças aos OKRs. E aqui estão todos os grandes cases do Mundial. Eu começaria por esse, tá, Marcão? Que é mais agradável. Esse aqui é mais aplicável. Eu acho que esse aqui é para quem já está enfrentando a vida. Beleza? Quer tirar uma foto? Vamos aí, ó. Maravilha. Show de bola. Vamos lá. Agora eu tenho aqui o André Streppel, tá? Primeira coisa, ele comentou aqui, ó, parceiro do Gastão Englert no Punhobol. Exatamente, agora eu vi o sobrenome e lembrei.
Aliás, gente, legal. Quando eu falei para vocês que a gente parou de jogar e ficou treinando, a gente fez mais uma coisa. O Gastão, que era o lateral, assim, o meu colega de seleção, que era meu amigo, na verdade, ele tinha interesse, ele acabou casando com a minha irmã, né? Estão casados há mais de 20 anos. Ele hoje, esses 2 títulos que o Brasil ganhou, na verdade, foram 2 títulos do masculino, um do feminino, né? Ele foi o treinador dessas equipes. Olha aí. Olha que louco, né? Esse eu tinha esquecido. Sim. Aliás, Gastão Engler, tu botou o vídeo ali do projeto do tênis, não é tênis, do Biba lá, né? Que tu botou o vídeo na frente ali ele foi parte desse processo muito forte aí, com gestão, inclusive. Olha aí. Depois eu tenho outra pergunta aqui do André Streppel. Tá? Bom que tu está participando, André. Aqui, ó, como saber a quantidade certa de OKRs na gestão para evitar o excesso ou falta de controle? Beleza, muito boa a pergunta, tá? Eu recomendo que a gente faça, para iniciar, eu gosto de que a gente tenha um ciclo de objetivos estratégicos com no máximo 1 ano, ou até menor. Ou seja, o que a gente quer comemorar em dezembro de 2022, já que a gente está no meio do ano, e no ano que vem, a partir do início do ano, o que a gente quer comemorar em final de 23, beleza? E a partir disso, tu criar 2 ou 3 objetivos, na minha opinião. Um deles, compromissado, que eu digo, que normalmente está ligado ali àquela parte da Kombi que eu disse ali, ou seja, faturamento, venda, receita, porque a gente precisa disso. Não é filantropia. Precisa pagar a conta, precisa resolver, precisa crescer. E aí, nesse caso, é sem negociação, né? Just do it. Mas a gente precisa olhar para a combizinha para fora, que são os ambiciosos. Aonde a gente quer amanhã? O sonho grande. Ali, eu te diria que é legal ter 1 a 2 ambiciosos. Vai ser muito mais difícil medir eles, tá? Porque ele é muito mais teste, velocidade, do que o primeiro. Então, acho que mais do que uma gestão, se a gente for olhar no livro, talvez só o 2º livro fale dessa questão de compromisso, tá? Aí eu estou falando do que eu vivencio, já com 20 e tantas empresas em processos de plantação, com elas ganhando resultados demais. Vocês viram ali, Me Poupe, Startse, Vortex, né? Se eu perguntar para cada um dos CEOs dele, eles vão dizer 2 frases. Comece com 2, 3, certo? Para a gente praticar. E lembre de uma frase também legal, tão boa quanto a primeira que tu anotou. Certo, nós não estaremos nunca. O que a gente não pode é estar na inércia. Mexam-se, façam. 1, 2 ou 3. A bibliografia vai dizer que no máximo 5, com no máximo 3 KRs. Mas assim, eu começaria mais raso, porque ele exige a prática extrema. Ele mexe com liberdade. Ele mexe com que, teoricamente, eu acredite que o meu executivo vai fazer do melhor jeito desde que ele me entregue o resultado. Então, Masterchef neles. Começa fazendo um bom arroz e feijão e um bifão do lado e depois vão para outros ingredientes. Boa. Bem respondido. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. O Felipe Olinto. Bem, Felipe. Parabéns, Rafael e Marcos, pela escolha do palestrante. Olha aí, ó, te elogiando. Excelente, forte abraço, amigo. Depois a Marice, né, a nossa diretora. Fantástica, muita reflexão. E o André Streppel, de novo. André é super participativo hoje. Obrigado, ótima palestra. Olha aí, Marcos. O pessoal acho que aprovou, né? Ficaram as dicas dos livros aí, né? Os contatos do Marcos também. Desculpa, Marcos, te interrompi, perdão. Deixa eu só comentar uma coisa. Gostaria de fazer só uma provocação com a galera que está aí, né? Sabe qual é um bom jeito? E eu faço isso muito nas empresas quando eu estou no processo de plantação, e eu invoco ou desafio as pessoas que pratiquem nas suas vidas. Marcão sabe muito bem, vamos ser boxeador, vamos surfar, vamos fazer o que tiver que fazer, né, Marcão? Porque assim, lá no meu estado eu botei, né? Com a meia idade, todo mundo está querendo desacelerar. Eu não, brother, vamos fazer coisa nova. Tá? Dizem que já está entre nós quem vai viver 150 anos. Tu imagina como é que vai ser isso. Né? A pessoa vai ser médico na metade do tempo, vai ser advogado, vai ser o que quiser. Então é o seguinte, cara, quer saber se essa porra funciona? Desculpe o palavrão. Pega um desejo teu e aplica. O que eu recebo de pessoas me dizendo, cara, eu mudei minha vida, porque hoje eu acho que eu sou muito mais responsável do que eu quero, do que eu ficar reclamando, do que eu ficar lá no mundo.
Quer ver se esse negócio funciona? Escolhe um desejo para comemorar daqui a um tempo e começa a encontrar resultados. Encara eles. A mudança é visceral. O que eu quis dizer com isso é que ele serve para as empresas, mas serve para nós também, Marcão. Bom, pessoal, tem outros agradecimentos ali, mas como já está, a hora já está adiantada, né? Eu acho que o recado foi muito bem dado. Ficaram dicas aí de livro, ficaram os teus contatos, né? Quem quer seguir lá o Marcos no Instagram é eu, Marcos Vasques, eu já sigo ele, né? Marcos Vasques. Isso aí, tá? Muito obrigado, Marcos, tá, por tudo aí. Obrigadão, Marcos. Obrigadão. Participação. Obrigado também à audiência aí do presidente Felipe Olinto aí, da Câmara Italiana. Obrigado pela audiência. Obrigado, Marcos. Fantástico aí, Marcos Vasques. Muito bom. Só tem 2 Marcos aqui, fica complicado a gente falar Marcos, né? Isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, até pessoal. o próximo. Obrigado. Com o Jonatas Abbott. Abraço.